Salviano, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Uma ótima tarde, Léo. Sempre um prazer falar com vocês e com todos os nossos ouvintes. Prazer é todo nosso. E hoje nós vamos fazer uma alusão ao Dia dos Pais, né? Afinal de contas, ontem, comemoração do Dia dos Pais, inclusive quero parabenizá-lo, viu, Salviano? Em seu nome, quero cumprimentar todos os papais que ouvem a nossa programação. E hoje nós vamos falar sobre o pai, um ser único. Afinal de contas, eu pergunto para você, Salviano, o que significa ser um pai de verdade nos dias de hoje? Oh, que maravilha esse tema, né? Referência de amor e de segurança, né? De liderança moral na família, né? São os pais. E ser pai de verdade não é somente gerar filho, ter filhos, né? É assumir a responsabilidade de proteger, de prover e de também formar caráter. O pai, né, que é o homem de verdade, ele é aquele que garante a segurança física, emocional e a segurança mínima financeira, que é fruto, obviamente, do seu trabalho. E diga-se de passagem, né, é um trabalho que deve ser lícito. Então, um bom pai dá exemplo nesse aspecto. E um homem, um bom pai que está presente na vida da mãe, né, ou da esposa, dos filhos, não apenas com dinheiro, mas também com tempo, com qualidade de tempo. Ele é exemplo também em valores. E eu sempre digo sobre valores fundamentais. Não se corrompe por ideologias ou por sofismas, né? É um pai que realmente não se perde em palavras ao vento, mas ele fala o que faz. Isso é muito importante. A psicologia, inclusive, mostra, né, que crianças com pais presentes, elas desenvolvem mais segurança emocional, elas têm melhor desempenho escolar e têm menor risco de se envolver com drogas, com criminalidade, né? É muito conveniente que nós venhamos a falar aqui de pesquisas, por exemplo, né? Filhos de pais envolvidos, né? Pais que estão com a família e com a esposa e que muitas vezes tem ali avós, tem 60% menos probabilidade de abandonar a escola, esses filhos. E 75% menos chance de apresentar algum problema de comportamento delinquente, por exemplo, né? De serem desonestos, indignos em alguma situação aí na sociedade. Então, eu sempre gosto de citar alguns exemplos, né? Eu tive um pai que eh, nos procurou em consultório, tinha 3 filhos, e ele trabalhava muito e acreditava que bastava o seu dinheiro, né, para prover a família. E aí ele foi vendo que estava perdendo os seus filhos. E começamos um processo terapêutico, né, para que ele pudesse reavaliar os seus comportamentos. Então, após ele perceber esse distanciamento, ele começou a fazer algumas coisas que mudou o comportamento dele e mudou, obviamente, os filhos. E ele começou a resgatar emocionalmente aqueles filhos e começou a levá-los a algumas atividades e começou assim, bem simplesmente, mas coisas, por exemplo, andar de bicicleta, conversar antes de dormir, e em pouco tempo, esses filhos já passaram a ter mais confiança nesse pai. Inclusive, começaram a falar coisas que não falavam para esses pais e o pai nem sabia da vida desses filhos. E até a mãe, né, no caso a esposa, relatou uma harmonia maior no lar. Então, a gente sabe que quanto mais presente no lar o pai, melhor ele vai se identificar como um bom pai. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: pai não é apenas quem dá a vida, é quem dá sentido à vida. Então, direcionar os filhos, isso é muito importante. Eu sempre deixo claro em terapia e também em palestras que todos nós sabemos que não existe ex-pai ou ex-mãe, né? Porque a genética ela é inegável.
mas aqueles que ocupam os lugares de pais, eles recebem o mérito da dedicação e da honra, né, de serem chamados pais. E isso prova assim que ser um bom pai é a presença, um dos fatores que comprovam para que a pessoa seja de fato um bom pai, é estar presente de corpo, alma e espírito com a família. Agora, qual que é a importância da figura paterna na formação da identidade e da segurança emocional de um filho, Salviano? Olha, isso é muito importante, né? O pai é o primeiro herói do filho, é o primeiro amor da filha, né? É através dele que a criança aprende sobre limites, sobre respeito, coragem, confiança. Então, a psicologia aponta aí que muitas pessoas, né, que são ausentes na paternidade, né, pode gerar insegurança, pode gerar uma baixa autoestima, dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Existem vários dados aí que revelam que cerca de 85% dos jovens em prisões, por exemplo, podem estar, assim, foram pessoas, né, que cresceram sem a presença paterna ativa. Isso não significa que a mãe não seja suficiente em amor, mas o pai e a mãe juntos, né, formam uma estrutura de proteção e de equilíbrio insubstituível. Por isso que a gente precisa defender a família sempre. E eu me lembro aqui de um exemplo assim mais prático, né? Em famílias onde o pai é presente, é amoroso, né? Vemos filhos mais preparados para lidar com as frustrações, com maior capacidade, né, de tomar decisões éticas. E eu atendi assim alguns jovens, né, que ao contar, né, de seu pai assim sobre as coisas que ele fazia, né, a pessoa pensa assim, quando penso em escolher um namorado, por exemplo, lembro do respeito que meu pai tinha pela minha mãe. Uma jovem falou certa vez comigo. Então, o quanto por exemplo, trabalhador, honesto, né? E tudo isso pesa muito na segurança, seja da menina ou do menino. Isso é muito importante, que esse pai passe essa segurança para os seus filhos, né? Nessa questão, por exemplo, de relacionamento, é muito importante. Pais, então, assim, presentes geram filhos seguros, pais ausentes deixam filhos em busca de aprovação no mundo. Isso, infelizmente, ele pode ser um produto do meio somente, não um filho criado, amado, com segurança, se esses pais não forem presentes, né? No caso aí, a autoridade masculina, o pai. Pais ausentes, filhos com ausência de valores, que se, infelizmente, né, existem alguns valores, são inegociáveis. Então, esses valores paternos, né, como autoridade, não autoritarismo, né, a força física, a coragem de lutar pela família e também de entregar um legado. Isso é uma outra questão que eu falo muito em palestras, né? Eu desafio as pessoas a escreverem um legado. O que você vai deixar para o seu filho? Ter isso escrito é muito importante. E quando nossos filhos sabem disso, eles ficam seguros. Poxa, meu pai trilhou esse caminho e eu quero continuar trilhando. Agora, qual que é a importância da figura paterna também no contexto de vivência de comunidade, ô Salviano? Afinal de contas, você falou aí na estrutura familiar, o pai ele tem um papel fundamental, né? Tem um papel fantástico, ensinando, sendo o primeiro herói, mas também no papel comunitário, ou seja, para o impacto na comunidade, acaba tendo também um papel significativo, né?
Sim, sim. Primeiro, nós precisamos honrar a história, né, de homens que foram exemplos de coragem e, inclusive, aqueles que se ausentam, por exemplo, não por abandonar a família, mas se ausentam por questões mais nobres, até para buscar comida, existem em outros países, né, e nós tivemos há um tempo atrás algumas revoluções ou guerras também, homens que foram à guerra, por exemplo, isso não é abandonar os filhos, mas por lutar, né? Lutar por liberdade, por exemplo, lutar pelas famílias. Isso é muito importante nós ressaltarmos, né? Devemos reconhecer que a paternidade é um chamado divino, né? Isso é muito importante, com todo respeito às pessoas que não desenvolvem a espiritualidade, não desenvolvem a religiosidade, mas o próprio Filho primogênito de Deus, que é Jesus, né, se tornou um exemplo de liderança e de cuidado. Então, o maior modelo de todos, né, que nós temos é o próprio Deus, que é o Pai Celestial, que protege, disciplina e ama os seus filhos. Isso é uma grande verdade. Agora, a questão da psicologia nos mostra que valores e referências sólidas são transmitidos por convivência e exemplo. Então, precisamos incentivar os homens a assumirem seu papel com orgulho, né? Apoiando a família, apoiando as esposas, mas sendo fortes. É muito importante que até chorem juntos, se necessário, mas não diminuindo a sua masculinidade, não diminuindo as suas características de homem e de provedor e de segurança. Pais que decidem participar da vida dos filhos, como ensinar valores, como eu falei, prática de esportes, relacionamentos sociais saudáveis, respeito à família. Pais que ensinam filhos, por exemplo, a dirigir, a se proteger, né, e também a perdoar, né? Não é apenas se proteger, mas também a perdoar. Pais que ensinam filhos a conquistar e não a viverem dependentes, né? Pais que ensinam a ter mérito, a ir atrás, a suar a camisa e buscar pelas suas conquistas. Com certeza, há pais que ensinam e também aprendem. Isso é muito importante, que o pai esteja apto não apenas para ensinar, mas também para aprender. Alguns pais percebem menos conflitos e mais união entre as famílias quando isso acontece, né? Caso algum pai, né, é bom que nós falemos assim, caso algum pai que esteja nos ouvindo, né, algum ouvinte que ainda não se decidiu de fato de ser um pai presente, né, sempre há tempo. Existem vários exemplos de reconciliação. Eu já atendi algumas pessoas que pensavam que nunca mais seriam pais, porque viveram ausentes, mas depois mudaram o seu curso de vida e se tornaram excelentes pais, porque, de certa forma, se arrependeram de alguns caminhos ruins que trilharam e voltaram para sua família, né? Então, ser pai é ser coluna que sustenta, é um muro que protege, é um coração que ama. Pai é você ser único, sua presença ela é insubstituível. O mundo pode até tentar desvalorizar o papel do pai, mas seus filhos sempre lembrarão de como você os fez sentir seguros e amados. Isso é muito importante, nós passarmos essa segurança e amor para os filhos. Seja então o homem que protege, que provê, que guia, não seja mais, infelizmente, um pai medíocre, né, em sua função de ser pai. Uma sociedade forte, ela é construída com homens fortes, com a sua virilidade, não apenas a virilidade, mas com parte da sua vida dedicada a formar pessoas e a proteger pessoas. Enfim, o maior pai, né, que nós temos, eu acredito, é Deus, volto a falar,
que confiou a nós, a você e a mim, como homem, né? E pai é o privilégio de refletir no amor, na vida dos filhos, e nosso papel é continuar assim, protegendo, provendo e dando segurança. Muito bem, esse é o nosso querido Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Rádio Oliverde. Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, como devem fazer? Olha, no meu Instagram está @salviano psicólogo palestrante, ou no WhatsApp 14 997 93 9552. Valeu, Salviano, grande abraço para você e até a semana que vem. Se Deus quiser, muito obrigado, um abraço a todos.